Mas é muito fácil entender, é muito fácil. Como você falou, uma pessoa inteligente realmente vai ter uma tendência a ficar mais triste. Porque ela vê como o mundo é uma merda. Exato, certo? É Sim. uma coisa muito óbvia, assim. Eu não sei por que às vezes ficam falando, esse estereótipo de que um sujeito que é inteligente, na verdade, não tem nada a ver com a tristeza, com a depressão. Não só tem estudos mostrando isso, mas é muito fácil de você entender. Tem uma lógica muito forte aí que corrobora, né? Tipo, uma pessoa inteligente é uma pessoa que vai perceber coisas que a maioria das pessoas não consegue perceber porque não tem a inteligência o suficiente para percebê-las. E quando você percebe muitas coisas, você percebe que o mundo não é uma caixinha de flores que a Disney te vendeu. O mundo é uma merda, é muito cruel, é um jogo por poder, dinheiro e imagem e outras coisas que é simplesmente perverso para qualquer pessoa. A gente não evoluiu para viver numa sociedade tão grande quanto essa. A gente passou 300 mil anos de espécie na mata, porra, sem civilização. Então, o nosso DNA está muito mais acostumado com uma vida sem esses inputs externos, com uma variedade, uma abundância gigantesca, do que quando a gente vivia na mata, que a gente tinha que se preocupar em caçar, comer, correr do tigre que tava te matar e ter sua família, tá ligado? Sim, óbvio que depende do povo. Tem povos que já há muito tempo não tinham exatamente essa tendência, né? Mas assim, eu entendo o seu ponto, mas não só. Quando você para pra pensar na questão da inteligência, assim, eu fiz um story uma vez lá no Instagram que eu tenho, chama Liberdade VIP, que o outro eu levei um shadow ban, mas enfim. Eu, eu fiz um story que algumas pessoas ficaram assim, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O QI médio do brasileiro é 87, se eu não me engano, certo? Se você pegar ele como referência do médio e um sujeito que tem um QI de 140, 150, pega essa diferença, né? É quase o dobro, né, se for pensar. Agora, quando você leva em consideração que o retardamento mental grave, eu não lembro o número exato, mas é como se fosse 40, a disparidade pode ser até similar, certo? Faz sentido. Então, assim, pensa para se comunicar, pensa para você conseguir se relacionar. Não é uma coisa fácil, entendeu? Não, não. É uma A gente coisa... é um bicho muito limitado para um universo ultra complexo. Exato. E até mesmo as pessoas mais inteligentes de 140 de QI, mesmo a gente tendo esse QI, as pessoas que têm esse QI não têm um QI o suficiente para poder lidar totalmente com a complexidade universal. Tipo, é possível, dentro da evolução, existirem seres com 2.000 de QI, com 7.000 de QI. Só que a gente não tem essa capacidade por causa da nossa limitação cognitiva na nossa estrutura que a gente nasce. Então, é difícil para todo mundo entender a realidade, de verdade, assim. Acho que ninguém consegue, de verdade. Com certeza. Mas assim, voltando à questão do QI, eu achei um estudo que eu não trouxe, mas vocês podem procurar, que relaciona, tem uma correlação bem interessante entre um QI realmente alto, digo acima de 140, com traços relacionados ao autismo, Isso é verdade. certo? Não que o autista necessariamente vai ter um QI alto, que alguns não têm, mas... Sim, mas necessariamente uma pessoa com QI muito alto vai parecer, pelo menos para mídia ou para medicina, um autista. Sim, e até às vezes é diagnosticado, certo? E é fácil compreender, porque assim, quando você tem uma habilidade extraordinária de um lado teu ali, geralmente tem assim um desbalanço, certo? Especialmente questões sociais e assim em diante. Então aquele estereótipo que a gente vê muitas vezes em filme, as pessoas acham, é só um estereótipo, uma pessoa inteligente não é assim, ela é normal. Eu conheci gente muito inteligente, especialmente no Vale do Silício. Todos, sem exceção, ou eles eram autistas mesmo, diagnosticados, alguns que sofriam até o momento que eles já eram adultos com aquilo, ou eles eram bem estranhos, assim, sabe? Eles eram pessoas que chamavam a atenção de quão esdrúxulos eles eram. Sim, sim. Então, eu acho que é importante fazer isso, porque aqui no Brasil, não todos, mas tem muita gente que tem um enorme desprezo, eu acho que é até uma certa inveja, não sei, com pessoas que são assim, certo? É, sim. E talvez eles usam eles ultravalorizem essa estranheza social da pessoa muito inteligente até para menosprezar a capacidade cognitiva dela, né? Tipo assim, tá, o cara é inteligente, mas ele é um esquisitão do cara. Então, prefiro ser burro, tá ligado?
Exatamente. E tem pessoas muito inteligentes, muito capazes, e aqui eu não estou nem falando só de QI. Tá? Eu acho que o QI é só uma métrica que foi criada por alguns cientistas, mas inteligência mesmo é algo que, para quem acredita no espiritual, está ligado a isso. Os gregos chamavam de nous, o contato com algo bem acima, certo? A gente observa que essas pessoas não só já têm essas predisposições a terem dificuldades sociais, mas elas são cada vez mais odiadas, porque são pessoas que geralmente são o quê? Dissidentes, certo? São pessoas que têm opiniões que não são como a da maioria. E no momento que a gente está vivendo, honestamente, eu acho que nunca foi tão difícil você ser um dissidente. Ah, sim, porque hoje existe uma narrativa ideológica do que pode se pensar e existem grupos que querem impor essa narrativa na sociedade através da força, inclusive. E não é estar falando da força de armas, mas da força econômica, da força, até da força social, de humilhação, de menosprezo por essas pessoas. A pessoa inteligente, ela vai provocar, ela vai falar, ainda mais se é autista. O autista não tem esse senso de empatia. Nossa senhora, eu tenho que ser bonzinho aqui. O cara chega, fala a verdade sem nem saber que tá ofendendo, sem nem saber, sem nem levar isso em consideração. O que ele se importa é em expor a verdade. E essas pessoas são cada vez mais caçadas. Tem um elemento que eu sempre falo que, a internet deu muita liberdade para as pessoas opinarem e tal, mas também deu muita ferramenta para as pessoas que querem controlar as opiniões dos outros controlarem, né? Isso aí é algo que eu venho percebendo aos poucos, o quão já está grande essa censura, cara. O que aconteceu comigo me abriu os olhos nesse sentido, entendeu? Porque eu era bem ingênuo de acreditando que, tava ruim, isso poderia acontecer no futuro, mas a gente não tava no nível onde, uma máquina ia tentar queimar minha reputação de um jeito tão perverso como o que aconteceu. Mas eu tava errado, eu tava sendo ingênuo, tava achando que o mundo era melhor do que eu realmente... do que realmente é, né? Inclusive, eu acho que uma das ameaças maiores à liberdade das pessoas são as Big Techs hoje, infelizmente. Só vê o que acontece hoje no YouTube. Tem pessoas que têm opiniões contrárias que são desmonetizadas, são censuradas, os canais são banidos, ou perde o alcance, shadow ban. E isso é uma engenharia social muito forte que está sendo implementada pelas grandes corporações de mídia de internet. Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, todas elas têm elementos de engenharia social, né? Então, assim, o que você pode pensar? Nesse momento, existe uma tirania de censura. Qual que é o próximo passo? Vamos raciocinar. Eles têm acesso a dados de todo mundo. Qual que é o próximo passo? Usar eles para intimidar quem é contrário ao poder deles. De que maneira? Você pode ameaçar revelar um segredo que ela tenha e que ela não quer revelar. Você pode entender como a mente funciona dela para criar uma armadilha para ela cair. Então, acho que tem várias formas. Você pode criar um governo mundial ou, no mínimo, dentro de um país com muita facilidade. Você é presidente do Brasil? Todos os seus dados estão lá no servidor do Google, do Facebook, tudo. Você não vai fazer o que a gente quer no seu país? Poxa vida, né? Vou vazar para a imprensa. Ou vazar para a imprensa. Não só. Vamos pensar na próxima geração de políticos. Como que eles vão selecionar? Eles vão pegar todos esses dados, fazer uma análise psicométrica e pensar quais são os jovens com as características de personalidade que se tornarão no vassalo perfeito para os nossos anseios. Eles sempre fizeram isso, mas de uma forma mais limitada, né, antes, né? Porque eles tinham que saber de pessoas que falaram algo. Sempre teve espionagem, né, nesse ramo. Lógico.